Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma questão, né, uma pergunta que vocês têm feito bastante, principalmente, né, mensagem na rede social vizinha, né, que eu sempre deixo aqui na tela para vocês, nos comentários, por WhatsApp, se vai ter uma pandemia, uma nova pandemia, uma outra pandemia no ano de 2024, né, nesse ano. Porque, ao que tudo indica, pelo que vocês estão dizendo, tem bastante vidente, cartomante, enfim, falando sobre isso, que esse ano terá uma pandemia. E eu vim aqui trazer para vocês a respeito disso, né? Afinal de contas, se vai ter ou se não vai ter. Acabou que eu não fiz, né? Não consegui trazer aqui para vocês, como eu sempre faço todo ano, previsões para o ano. Ainda não trouxe, mas tenho sim pretensão de fazer. Então, sobre isso, né, não teria nem como eu ter visto ainda. Mas eu vim trazer aqui para vocês apenas essa principal questão aí que parece que está rolando bafafá, que nesse ano, né, terá, aí vamos padecer com uma nova questão, doença, vírus, enfim. A ideia não é vir desmentir ninguém caso eu não veja, tá? Pelo contrário, é mais mesmo porque vocês estão me pedindo. E afinal de contas, né? Porque se vocês me acompanham, vocês confiam no meu trabalho e querem saber também o que eu acho a respeito disso. Então é isso. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz assuntos assim, vídeos assim, fazendo previsões, Brasil, mundo, etc. Leitura para os famosos, leitura de casos misteriosos, né? Que não tiveram uma solução ou uma resposta, ou tem alguma ponta solta, por exemplo, na playlist de Mistério da Semana, que a gente tenta entender esses casos através das cartas do baralho cigano. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve. Deixe o seu like no início do vídeo, que é muito importante, gente, é importante mesmo, que aí o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Ajuda a divulgar o canal, não só o vídeo, né, quanto o canal. E também ativando o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu sempre aviso para vocês na rede social que eu deixo na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então já vamos aí, né, para questão principal, né? Como ficará aí a área da saúde para esse ano no Brasil. Então vamos ver aqui, fazer uma leitura sobre a área da saúde para o Brasil, principalmente, né? No caso aí, se for, eu já falei bastante, né? A palavrinha, mas vocês já sabem bem, só para não ficar repetindo aqui. De repente, né? Deveria ser algo aí que assolaria o mundo, por exemplo, mas vamos ver como ficará a área da saúde no ano de 2024 para o Brasil. Aí a gente consegue entender. Eita. Acho que não vai dar para vocês verem todas as cartinhas, mas qualquer coisa eu mostro se for necessário. O que me diz é muito mais sobre o que a gente já está percebendo
e vendo principalmente a respeito da dengue, tá? Por enquanto, o que está me mostrando é de fato pessoas perdendo, né, a vida por conta disso, né? Algo vindo aí de, enfim, coisa que voa, né, e tudo mais, o que me leva aí a essa questão que já está se apresentando. Mas eu não acredito ainda que atingiu o seu pico, tá? Nessa situação envolvendo a dengue. Pode ser ainda que a gente veja algumas coisas acontecendo e agora, né? Mês que vem, março, talvez ainda depois de março, final de abril, a gente ainda sofrendo por conta disso. E por quê? Eu vejo ainda uma piora, tá? Mas, em contrapartida, não demorando tanto para se amenizar, entende? Então, não sei se tem um período já mais ou menos previsto, porque eu acredito que seja até mesmo esse período de verão, né, e tudo mais, que seja um período mais delicado. Então, se não for já uma coisa prevista, né, eu estou dizendo para vocês que provavelmente ainda não atingiu a sua fase mais preocupante, que eu vejo que ainda pode surgir diversas questões envolvendo isso, pessoas sim perdendo a vida, mas que vai se resolver, gente. Realmente essa questão acontecendo, mas nada que realmente não tenha solução. Em algum momento chegando ao fim. Eu vejo realmente um período, apenas uma fase difícil com relação a essa questão, tá? Com relação a esse período envolvendo a dengue e tudo mais. Eu acredito que realmente tenha o seu ápice, né, em algum momento, mas que vai se resolver, tá? Ou seja, não se estendendo muito, então acredito que é um processo até mesmo natural da situação. Porque soluções vão aparecer, acredito que a vacina pode ajudar bastante, resolvendo as questões, tá? O que preocupa também é uma questão envolvendo viagem, ou seja, pode ser que algo aconteça de forma isolada em alguns lugares, em alguns momentos, ou até mesmo algo que aconteça ou que se traga de algum outro lugar para cá. Não sei se em voo, por exemplo, em navio, viagem de barco, como fala, cruzeiro, coisa assim, que eu vejo que pode ser que tenha um ponto negativo delicado com relação a isso, que demande atenção, envolvendo viagens em si e coisas que venham de outro lugar, envolvendo também a área da saúde, que é uma situação delicada. E situações, coisas assim, esporádicas, né? Pode ser qualquer outra coisa, qualquer doença, né, nesse caso, que pode se manifestar nesse aspecto, né, de viagem, atingindo, né, a população e tudo mais, mas nada que vai, até o momento, que seja assim tão preocupante, sabe? Realmente. Eu aconselharia também, principalmente, mães terem atenção. Eu não sei se há algo envolvendo o processo da gravidez ou do nascimento da criança, algo que, de repente, atinge ao feto de alguma forma, ou, de fato, o processo da gravidez, algo da mãe passando para a criança. Eu falei com vocês, enfim, não lembro exatamente quando foi, acredito que foi ano passado, sobre questões IST, né? Que são questões aí de cunho sexual, né? Que tenha relação com isso.
das pessoas não se prevenindo e podendo ter alastramento de problemas envolvendo isso, essa área, né? Algumas questões em si, não vou citar nenhuma em específico porque não me mostra, mas me mostra esse cenário. E até mesmo cuidar para não ter relação com isso. Ou seja, acabar passando para crianças, não sei se tem algo específico que aconteça dessa forma, ou no processo da gravidez, acabar atrapalhando, mas é isso, tá? De repente aparecendo mais situações envolvendo essa questão. E além disso, eu vejo uma coisa para futuro envolvendo isso também. Ou seja, por mais que esse ano a gente fique tranquila no que diz respeito a essa situação, ou seja, processos normais, nada que fuja da normalidade ou que seja extremamente preocupante, em algum momento pode ser, tá? Eu vejo um conselho envolvendo futuro. Futuro pode ser daqui a uns anos. Não muito, mas sim. E aí a gente tendo de fato uma explosão. Ou seja, agora as cartas já aconselham. E isso é bastante comum até mesmo, por exemplo, em consulta particular, quando a gente vê algum aspecto que, por exemplo, a pessoa pode nem estar passando ou nem fazer ideia, mas em algum momento aquela situação vai se apresentar. Que é literalmente a função das cartas, é mostrar o que está em oculto, aquilo que, né, muito provavelmente, na maioria das vezes, principalmente quando mostra um aspecto de futuro aí, não só não aconteceu, mas que é muito provável que aconteça, né? Que o futuro, literalmente, é isso. É uma possibilidade, um futuro possível, provável, dentro do que a gente está caminhando para acontecer. Ou seja, o que a gente está vibrando, o que a gente está fazendo agora, de acordo com as nossas atitudes que a gente está tendo, ou seja, provavelmente tendo muita relação com a inconsequência das pessoas, falta de responsabilidade nesse sentido, ou descuidando da saúde, e lá na frente a gente vai ver o resultado no que diz respeito a essa questão. Mas o que eu, de fato, estou vendo além disso, além dessa questão da dengue, é isso. Aí me mostra a questão envolvendo viagem, tá? Como eu falei, ou navio, cruzeiro, coisa do tipo, sabe, que as pessoas ficam lá internadas no mar, né? Em alto mar, por muito tempo, que a proliferação de doenças ali é maior. Então a gente pode ser que a gente veja isso com mais frequência, e não só isso, até mesmo que afete a gente de alguma maneira. Que, de repente, alguém que se contaminou nessa situação acaba contaminando as pessoas, né? Quando chegar em terra, por exemplo, né? E pode ser que aconteçam coisas desse tipo e que a gente veja com mais frequência acontecer. Fora isso, gente, eu não vejo pandemia, não vejo, tá? De fato. Então é isso. Eu não estou vendo nada me diz que tem a possibilidade de acontecer uma pandemia novamente. Não só não na proporção do que foi, né, a situação que a gente teve, como até mesmo algo que chegue perto. Pelo contrário, tá? Eu acho que com relação a isso a gente não precisa se preocupar agora. E até mesmo, como eu falo para vocês, vamos cuidar com o que a gente está vibrando, com o que a gente está emanando, né? Até mesmo com essa coisa, né, do caos o tempo inteiro, e que o mundo vai acabar, e que pandemia, e que estocar comida, e blackout, sabe, o mundo vai ficar sem internet, sem energia. A gente já falou sobre isso aqui também, né, da possibilidade disso acontecer. Eu vi muito mais coisas se envolvendo em energia e não internet, coisas envolvendo o sol em si, né, até mesmo esse calor extremo, eu previ, trouxe aqui para vocês, e logo depois, né, foi o que de fato aconteceu. Então, consequentemente, isso vai nos levar a essas questões, porque vai mexer com tudo. Mas cuidar
para a gente não acabar colocando uma vibração de medo, de angústia, de preocupação e essa coisa de catástrofe o tempo inteiro, né? Porque essa energia só realmente vai fazer mal, né? E o que eu sempre falo para vocês eu só menciono alguma coisa caso eu realmente tenha certeza, aqui para vocês principalmente, porque eu sei que é uma quantidade maior de pessoas que vai ver e a vibração, né, que isso causa e a proporção que pode tomar e várias pessoas sentindo, idealizando e tendo medo disso, de fato emana uma energia negativa, e não só negativa, quanto até propícia para que aquilo que era só uma pequena possibilidade, de fato se torne real, né? Então, por mais que eu veja, eu tento amenizar aquilo da melhor forma possível, para não, de fato, parecer aquela coisa de fim do mundo, né? Que, infelizmente, a gente vê muito por aí, mas, infelizmente, também é dessa forma que essas pessoas conseguem visualização e crescimento, né? Mas é isso. De fato, eu não estou vendo, tá? Mais uma vez, não me fala de pandemia, não me fala de nada preocupante no que diz respeito a isso, nem no patamar do que a gente teve, e muito menos algo que sequer se aproxime ou que aconteça de fato em isolamento social, por exemplo. É isso, tá? Mas, graças a Deus, não é mesmo? Ainda bem. Me dizem o que vocês pensam a respeito disso. Se tiver alguma sugestão também para o próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like. E até a próxima.